Então hoje a fé e a paciência, é um tema curto, recebo que eu falo pouco. Muito obrigado por aqueles que ouvem, mesmo quando a gente se alonga, às vezes tem que chegar até ali para terminar, mas a ideia, pode saber, é sempre reduzir para não cansar. Eu não quero que você fique aqui cansado, eu quero que você saia daqui com vontade de voltar. Então vamos falar um pouco sobre a fé. Diga comigo, a fé e a paciência. Você sabe que o apóstolo Paulo disse que nós estávamos encerrados para aquela fé que viria. Viria quando? Viria no Novo Testamento, na graça, no Novo Pacto. E essa fé, ele chama de dom. Você tem o dom da fé, foi Deus que te deu. E esse dom, ele é completo. O mesmo dom da fé que está em mim, está em você, porque aqui Deus já não dá o seu Espírito sob medida, ou por medida, a uns menos, a outros mais. Não, diga que, assim comigo, abençoado, eu tenho o dom da fé. Pronto. Agora, o fato de você ter o dom da fé, não quer dizer que você utilize sempre. Entre ter o dom da fé e utilizar sempre o dom da fé, tem um espaço aí que leva em conta muita coisa. Leva em conta o sol, a chuva, o vento, os assassinatos, as notícias, o futebol, o resultado do jogo, o salário, as contas, os compromissos. Esse espaço aí é que mexe com a gente, é isso que a gente quer falar um pouquinho hoje. E eu confesso que você vai entender por que muitos não chegam a desfrutar das promessas feitas pelo Senhor nosso Deus, mesmo tendo o dom da fé. Sabia? Mesmo tendo o dom da fé, tem muitas pessoas, lamentavelmente, que não chegam a desfrutar das promessas feitas pelo Senhor nosso Deus. E isso já era assim lá no Velho Pacto. Diz que saíram mais de 2 milhões de pessoas do Egito na libertação do povo, na Páscoa, na libertação do Egito. Daquela geração, todos morreram no deserto, por incredulidade. Daquela geração, só 2 chegaram na terra de Canaã, Josué e Calebe. E mesmo assim, quando eles olharam espiando lá, ele falou, aqui vamos passar um trabalho danado, porque tem uns guerreiros aí violentos. E o outro já olhou com outros olhos. Só 2 entraram. Então, Deus sempre foi assim. Sempre foi assim. A pergunta que surge na vida de todo mundo, e às vezes até na vida de um companheiro, de uma amizade tua, é essa aqui, ó. Se Deus é fiel, porque nós cremos que Deus é fiel, todo mundo crê que Deus é fiel. Se Deus é fiel, por que é que às vezes não se manifesta na vida de algumas pessoas aquilo que Ele prometeu? Isso é uma coisa que me fala muito alto. Por quê? Que se Deus prometeu isso, e Ele é fiel, e mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, mesmo assim, por que que às vezes algumas pessoas não manifestam aquilo que Ele prometeu? Então vamos começar em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, verso 9. Abra a tua Bíblia, anote, Gálatas capítulo 6, verso de número 9. Veja aí o que diz. Importante você estar ligada, tá? 6, 9. Não nos cansemos, pois, de fazer bem. Está sublinhado ali. Fazer bem. Olha aí. Fazer bem. Porque a seu tempo colheremos. E sublinhado de novo. Se não desmaiarmos. Então, esse é um verso que tem muita revelação bíblica da graça de Deus. Ok? Olha aí. Eu sublinhei para a gente junto, ok? Estamos crescendo aqui todos, juntos, vamos caminhar ali. Diga para quem está do teu lado aí, não te canse. Valeu, Tiago? Não te canse. Isso é importante. De quê? De fazer bem. Não confunda isso com fazer o bem. Não é isso que está dizendo. Fazer o bem
É uma obrigação social de todos nós. Quando ele diz ali de fazer bem, é estar atento às instruções e caminhar em cima dela, fazer direito. Fazer bem significa fazer correto, significa fazer direito. Direito segundo que parâmetro? O parâmetro bíblico da graça. Não te canse de fazer assim, não importa o que te aconteça aqui, nem aqui, feche teus olhos, imagine o que está escrito ali, eu não me canso de fazer corretamente. Por quê? Porque ele é fiel e está prometido, diga, está prometido, que a seu tempo, diga comigo, no tempo dele, porque aqui agora já entrou uma terceira pessoa. Paulo está falando comigo a respeito do tempo de alguém. Paulo está falando com a igreja a respeito do tempo do Senhor. Não te canse de fazer corretamente, porque no tempo dele colheremos. Condição, vírgula, se não desanimarmos. Se está escrito ali, se não desanimarmos, significa que pode haver desânimo? Pode em algum momento acontecer o desânimo? Pode. Então é uma guerra avisada. Paulo está dizendo que não nos cansemos de fazer as coisas corretamente, fazer bem. Vou repetir, não confunda fazer bem com fazer o bem. Aquilo ali não está falando de fazer caridade. Aquilo ali está falando de fazer as coisas corretas segundo o Evangelho. O que está escrito? É isso aqui. Ah, ok. Não nos cansemos. Porque no tempo de Deus, aí é que entra o detalhe, diga comigo, no tempo de Deus, está prometido que nós vamos colher se não desanimarmos. Quer dizer que pode haver desânimo. Pode? Pode. Claro que pode, né? Então, essa é uma admoestação apostólica que eu estou reproduzindo aqui. Não nos cansemos de fazer tudo corretamente, conforme as instruções do nosso Senhor, porque Ele disse que no tempo dele nós colheremos, mas temos que ter cuidado, porque senão podemos desanimar. Em outras palavras, agora de trás para frente, advertência: se desmaiar, se desanimar, não alcança herança. Quantos entenderam isso? Está claro? Igual meu amigo apóstolo Marcos Gomes. Está claro ou não está claro? Um aplauso ao Senhor, está claro. Em outras palavras, de trás para frente, se não alcançar a herança, pode ser porque desanimou. Obrigado, Rosana. Na maioria das vezes demora, porque Deus quer nos ensinar, né? Só que nós não estamos no vazio. Quando as coisas de Deus não acontecerem ou demorarem a acontecer para nós não estamos no vazio. Nós temos exemplos para imitar. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo que o Velho Testamento serve de exemplo, porque o cara sofreu para caramba lá, mas chegou a promessa na vida dele. E isso tem que servir de exemplo para nós, porque eu não sei o que nós estamos passando, eu não sei o que você está passando. De repente você está passando uma dor tremenda, uma situação difícil, uma dificuldade tremenda, e está demorando para se manifestar a saída dessa coisa toda que você está vivendo, né? E eu estou aqui para te admoestar apostolicamente: não te canse, não desmaie, para não correr o risco, porque fiel é aquele que prometeu na tua vida. Então Deus conosco ainda é tão bom, que ainda diz assim: imitem a eles. A eles quem? Ao exemplo que nós temos, bíblico. Imita, e espera, repousa. Por quê? Porque vai chegar. Deus é fiel, aquele que começou em ti a boa obra é poderoso para terminar. Ele não vai falhar. Então vamos a Hebreus capítulo 6, verso 11. O que diz? Verso 11, né? Hebreus 6, 11, diz assim: porém, eu desejo que cada um de vocês mostre constância
como fez o Evandro. A mesma solicitude. Até quando? Até o fim. O detalhe é que o fim a gente não sabe quando é. Até o fim. Para a plena certeza da esperança. Ok? Não precisa explicar isso aí. Esse é o nosso desejo pastoral. Verso 12. Com o objetivo de que não vos torneis preguiçosos, desanimados. Ok? Aqui não é preguiçoso de vago. Não. É preguiçoso de desanimado. Senão imitadores daqueles que, pela fé, somada com a paciência, o que acontece com esse? Fé mais paciência, o que acontece? Não, pastor, eu tenho muita fé. Ok. Mas você está desanimando? Tá. Então você não vai dar nada. Por quê? Porque tem que batizar. Fé e paciência. E quando vier o motivo para desanimar, Aurecil, aí você batiza com os exemplos que você tem. Você, peraí, o José não fez nada, coitado. E ainda foi preso, levou culpa, foi mal falado, assédio sexual. A mulher queria pegar ele. Isso para uma mulher deve ser difícil. Ela querer que o cara pegue ela, se expor para ele todo e ele dizer não. Mulher nenhuma aguenta isso, eu acho. E ela ficou, aquele tipo de mulher, né? Aquele tipo de mulher lá. Ela ficou chateada. Então, ela atacou ele e ele foi preso. Muito bem. Ele fez alguma coisa para estar preso? Não. Mas por que ele ficou tanto tempo na prisão, então? Porque Deus tem um propósito aí. Fé e paciência. Ele prometeu? Prometeu. Ele mostrou para José o que José seria? Mostrou. No sonho, mostrou. O José teve certeza disso? Teve. Então, o que José fez? Se lamentou? Não. Desanimou? Não. Chorou? Deve ter chorado. Sofreu? Deve ter sofrido. Mas ele desanimou? Não. Porque se desanimar não herda a promessa. Então, a fim de que não vos torneis preguiçosos ou desanimados, senão imitadores. Tem que imitar aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. O problema é, que às vezes a situação que o teu olho vê, entra a dúvida. Imagina, Paulo é o apóstolo da graça. E depois a polícia prende o apóstolo Paulo. E ele estava preso lá escrevendo carta, dando ânimo para a igreja lá de não sei de onde, escrevendo para o Timóteo lá não sei onde. O cara preso. Está preso. Aí você congrega aqui, de repente aconteceu alguma coisa comigo e eu não consegui comprar o carro que eu queria, por exemplo. Aí isso é motivo para você desanimar? Se você estiver pondo os olhos assim, está equivocado. Está equivocada. Não faça isso, você vai cair. Porque você deve pôr os olhos aqui, na palavra. Aqueles que pela fé e paciência, diga de novo, fé e paciência. Aqui tem uma palavra tremenda, porque aqui está no tempo presente. Alguém que sabe português melhor que eu pode explicar qual é o nome do verbo aqui? O tempo verbal? Herdam. Não é que herdarão, herdão hoje é reinando em vida. Esse é o propósito desse ministério, colocar você reinando em vida. E para colocar você reinando em vida, eu tenho que dar um chacoalhão e mexer com o teu entendimento aí, para você não ficar aí meio desanimado e, epa, peraí, vamos embora, nós estamos num caminho. E esse caminho pode ser um pouco mais longo do que a gente pensava. Bom, então havia um grupo de pessoas lá que estava com problemas nessa área. E Paulo estava tratando aqui. Eles estavam desanimados. Porque o verso anterior ele diz, pode pôr o anterior, Leandrinho, por favor? Nós desejamos que cada um de vocês mostre a mesma solicitude. A pessoa vem congregar, está num fogo danado, está quase levitando aqui, levantando a mão, quase falando em língua, não sei o quê. Daqui a pouco um negocinho acontece, já põe a palavra em dúvida. Será que isso é de Deus? Será que isso é o caminho correto? Não baixa a cabeça para a coroa não cair. Exatamente, senão a coroa cai. Essa é boa. Então,
desanimar, vir o desânimo, que eu quero dizer, é normal. As pessoas dizem, isso é natural, meu irmão. Claro que é natural, mas nós somos espirituais, nós não somos naturais. Diga para quem está do teu lado, você é espiritual. Desanimar é natural, então não é para mim. Hello! Desanimar é uma coisa natural. Para você pode ser, para mim não, eu sou espiritual. Nesse assunto não vai me levar, não adianta. Então há um tempo entre o prometido e o executado, ou melhor, o prometido por Deus e a manifestação das coisas. Hoje eu trouxe um exemplo aqui, bem didático, que eu vou pegar aqui, presta atenção. Aqui tem duas pedras, ok? E aqui, quantos conhecem isso aqui? Ah, você conhece, né? Durepox. O Durepox é um negócio interessante. Por quê? Porque ele tem um aqui que é meio branquinho e tem um aqui que é outra cor. Ok. Aqui está escrito em Hebreus capítulo, peraí, deixa eu ver que está bem pequenininho aqui, Hebreus não sei o quê, que para eu colar aquelas coisas ali, tem que ser pela fé e paciência. Eu tenho a instrução, está escrito aqui. Ah, ok. Aí, eu já sei tudo, eu sei essa instrução de cor. Mas na hora de colar as pedras, eu digo que não preciso congregar, porque eu já tenho a fé. Então eu pego aqui e ponho na pedra. Aí. Pô, mas eu tenho a fé. Eu canto, eu levanto a mão, eu faço, aconteça, eu rodopio, eu falo em línguas, Mas não cola. Por que que não cola? Porque a instrução diz que para colar tem que ser pela fé então isso quer dizer que se eu pegar aqui a outra parte, chamada paciência, e juntar uma com a outra, Hebreus capítulo 6 diz que pela fé e paciência eu vou conseguir colar pedra. Por que pela fé e paciência? Porque leva um tempo. Se eu pegar essa massinha aqui, misturar, colar essa pedra uma na outra aqui, e depois fizer assim, depois de 10, 15 minutos fizer assim, ela vai soltar. Mas se você deixar 2 horas, paciência. Funciona. Quantos conhecem Durepox? Quantos já usaram Durepox? Isso aqui é bom para tapar buraco no cano da pia quando quebra, no tanque de gasolina do Fusquinha, quando a gente andava de Fusquinha, mexia em tudo, quando era mais adolescente, né, montava e desmontava aquilo tudo. Está furado, pega Durepox e bota. Quer dizer que o Durepox a gente acredita nele. A gente tem fé nisso aqui. E quando chega a hora de usar a palavra, vem a dúvida. Você não duvida do Durepox? Então, o meu convite é você fazer o que a ciência diz. Para ser comprovado cientificamente, tem que usar e provar que funciona. Comece a imaginar o teu futuro que você quer. Esqueça o que te passou. O sofrimento que você teve, a falta de sucesso numa área ou na outra, o divórcio, a demissão do emprego, a falha nos estudos, na educação dos filhos. Isso já passou, meu amor, isso não vai voltar atrás. Se você ficar agarrado com isso aí, você vai ficar carregando um peso que Deus me livre. Quer dizer que você confia no Durepox, que é uma instrução que alguém que você não sabe nem quem é, inventou, um doidão desse aí, que só pode ser doidão para inventar uma coisa dessa.
Aí você acredita e cola. Não, isso aí tranquilo, Durepox vai resolver. Ah, é. E quando tem alguma situação difícil, você não fala a mesma coisa que Hebreus capítulo 6 vai resolver. Está faltando alguma coisa aí. Sabe o que está faltando? Hebreus capítulo 4. Leandro, por favor. Verso 2. Presta atenção nisso, porque isso é sério. Porque também a nós foi anunciada a palavra, como a eles. Eles quem? O contexto aqui é o povo lá atrás, ok? Porém, para eles, não serviu de nada. Não aproveitou significa não servir de nada. Ouvir a palavra, por não ir mesclada com a fé naqueles que a ouviram. Você pode usar o mesmo exemplo. Ouve a palavra, está aqui, e mistura com a fé. Quando você pega a palavra, você pode ser um sabiondo, um sabichão. Você pega aqui a palavra, mistura com a fé e faz aqui assim, ó. O que aconteceu com Durepox? Ficou dessa cor ou ficou dessa cor? Ou não ficou de nenhuma das duas? Ficou de uma cor nova, mais poderosa, para poder colar as duas pedras. O que você acha? Quando você, por não ouvir a palavra e mesclar a palavra com fé, a palavra que eles ouviram, poderosa palavra de Deus, não serviu para nada. Entendeu? A resposta da pergunta do início: por que é que, se Deus é tão fiel como é, na vida de muitas pessoas não se manifesta aquilo que Ele prometeu? Não batizou o Durepox. Aqui, não é nem essa cor e nem essa cor. Agora, se você põe aqui, de qualquer jeito mesmo, não importa, se é uma superfície porosa aqui, aperta aqui e deixa aí, duvido que isso vai descolar, abençoado. Quantos entenderam a palavra? Podemos ir embora? E quando vier o desânimo? A ameaça para você, que eu vou te ameaçar logo, já ameacei, né? Não herdará a promessa. Se não batizar, não adianta conhecer a palavra. Não adianta eu chegar aqui, pregar, dar um estudo, dar um tema, ministrar esses 20 minutos de hoje, com tanto conhecimento que parece, se eu não utilizar a palavra, não vai aproveitar para mim. Não adianta você congregar, você entregar teu dinheiro aqui, você estar aqui o tempo todo, você cantar louvores, você cantar, tocar, colaborar. Se você não batizar a palavra com a fé, ou a fé com a paciência, vai acontecer isso aqui, não aproveitou de nada. E algumas pessoas ainda têm o desplante de dizer: será que isso é de Deus? Todo errado. Não está fazendo bem, corretamente, né? Não está fazendo correto. É engraçado. A gente tem que rir, né? Pô, vai fazer o quê? Só não resta. Aí diz: será que isso é de Deus? Abençoado, você está batizando com fé e paciência e ouvir a palavra e misturar com fé? Eu não preciso, porque eu sou bambambam, eu conheço tudo. Então, abençoado. Os demais pereceram por desânimo. Para terminar, eu vou ler aqui para você Hebreus, rapidinho, capítulo 4, ok? Anote aí, capítulo 4, para você ver o contexto do que eu falei aqui. Capítulo 3, desculpem, capítulo 3, do verso 7 em diante, que diz assim, olha aqui o contexto do apóstolo: pelo qual, como diz o Espírito Santo, Paulo está usando um exemplo para falar de hoje, depois da cruz: se ouvires hoje a sua voz, não endureçais vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Paulo está falando do povo do deserto, povo do Egito, que saiu do Egito. Onde me tentaram os pais de vocês, eles me provaram e viram minhas obras 40 anos. Diz que o povo caminhava, e o sol no deserto é tremendo. Então ia uma nuvem
cobrindo aquele montão de gente. E era animal, era senhores já de idade, senhoras de idade, e crianças. Já imaginou 2 milhões de pessoas andando? Maior do que o refugiado da Síria, andando no deserto, e uma nuvem cobrindo. E quando chegava de noite, porque o deserto é assim, é muito quente de dia e muito frio de noite. Para o povo não sentir frio, a Bíblia diz que Deus providenciava uma coluna de fogo, e um grande aquecedor aquecia lá todo mundo, naquela parada toda lá. Aí viram minhas obras, queria beber água, sai água da pedra. Queria comer, caía comida do céu. Aí o verso 10 diz: por causa disso, me desgostei com aquela geração e disse: eles sempre andam vagando no seu coração e não conhecem meus caminhos. Eu já disse que tem que misturar o Durepox para poder colar, mas eles não sabem, pegam uma só e ficam querendo fazer e ainda dizem que isso não é de Deus. É o que está escrito aqui, em outras palavras. Portanto, olha o que Deus falou, hein? Jurei, em minha ira, não entrarão no meu repouso. E ele estava se referindo à terra de Canaã. Por isso é que todo mundo morreu ali, daquela geração. Só 2, Josué e Caleb, puderam entrar lá. Então, o apóstolo diz assim, depois de falado isso, aí ele fala no verso 12: olhai, meus irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração mau de incredulidade para apartar-se do Deus vivo. E alguém pode dizer: mas eu não estou com incredulidade para apartar do Deus vivo. Está sim. Você não está usando a fé e a paciência. Entendeu? E aí, verso 13: antes, exortai-vos uns aos outros a cada dia. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Quantos perceberam que eu estou exortando? Enquanto se diz hoje, enquanto é hoje presente, enquanto você está respirando, para que nenhum de vós se endureça pelo engano, porque somos feitos participantes de Cristo, com tal que retenhamos firme até o fim a nossa confiança que tínhamos no princípio. Enquanto que se diz assim: se hoje ouvires tua voz, não endureçais vossos corações como naquele tempo da provocação. Quem foi os que, tendo ouvido, provocaram? Não foram todos aqueles que saíram do Egito através das mãos de Moisés? Imagina, o cara estava lá na casa dele e Moisés falou: Deus mandou sair. Sair? Ih, rapaz, mas aqui eu tenho ar-condicionado. Não, mas Deus falou que tem que sair. Então vamos embora, né? O que Deus falou, está tudo garantido, está tudo dominado. Só que no caminho do deserto tinha tristeza, tinha situações difíceis. Moisés teve que subir no monte, demorou. O que é que o povo fez? Bezerro de ouro. Caramba, que povo tremendo, hein? Que povo tremendo? Eu estou falando de hoje. O povo é tremendo mesmo. As coisas estão... Abençoado, esse exemplo aqui ficou claro para você? E por que ainda todo mundo não entra nessa linha, nesse entendimento? Porque o povo é duro. O povo continua sendo o povo. E o nosso trabalho é alcançar o povo. Por isso é que ele diz: admoestai-vos uns aos outros enquanto é hoje. Quando você vira um irmão, admoesta ele, abençoado, congregar. Congregar.com. Ei, congregar. Mas estou desanimado. Desanimado? Você não vai herdar promessa, abençoado. Hein? Quantos recebem? Me ajudar nisso. Olha aí. E com quem esteve ele desgostado, o Senhor, né? Durante 40 anos? Não foi contra aqueles lá, cujos corpos caíram no deserto? Verso 18. Aos quais ele jurou que não entrariam no seu repouso. Deus não tem pena de ninguém. Deus não sente pena. Deus não chora porque mataram fulano, porque a criança está com fome. Deus não tem pena. Ele diz: não se canse de fazer o correto, porque quando eu terminar o que eu tenho que terminar, você vai colher. Tem um detalhe: se não desmaiar no deserto. Deus é assim, né? Deus disse: esses aí vão morrer no deserto, não vão entrar no repouso. E aquele que não batiza, Deus diz assim: também não vai herdar a promessa. Pode ser bonitinho, bem comportado, pode ser uma pessoa legal, bacana, não sei o quê, mas Deus não age por aparência. Deus age por aquilo que você tem aqui, na tua mente. Diga, na minha mente, no teu coração, né?
e vemos que não puderam entrar por causa de incredulidade, diz o apóstolo Paulo. Aí ele diz: temamos então, não seja que permanecendo ainda a promessa de entrar no seu repouso, de reinar em vida, algum de vós pareça não ter alcançado isso, não esteja reinando em vida. Temamos isso, porque essa promessa para reinar em vida está vigorando. Será que ainda tem alguém que não está reinando em vida? Temamos. Tem alguma coisa errada aí, porque também a nós foi anunciada a palavra como a eles, mas eles lá não serviu de nada porque não batizaram com fé. Então não podemos cair nesse exemplo aí. Você recebe essa palavra? Que a palavra, essa foi minha função aqui hoje como apóstolo no ministério. Um lindo aplauso ao nosso Deus. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.